retornar ao nosso estudo sobre o tema apologética, né? E nós vamos dar continuidade. Eu gostaria que vocês pudessem estar recordando algum ponto que ficou na mente de vocês da semana passada, da aula passada. Vocês querem falar alguma coisa assim objetivamente, rapidinho, só para a gente ver se... Eu assisti o comecinho da aula, não assisti na segunda parte. Você estava falando sobre a janela de Overton, a coisa em massa. Que estava também... Manipulação, né, de opinião. Você assistiu o videozinho? Assisti. O que você achou, Alex? Achei bom e a gente, quando a pessoa percebe, quando a pessoa assiste o vídeo, percebe uma coisa, que a esquerda faz isso. A esquerda tenta manipular, né? Manipular as pessoas na escola, desde pequeno, por exemplo. Já tem filosofia, essas coisas. A esquerda que você fala, no caso, seria aí uma vertente até política mesmo, mas de pensamento, né? Tá, mas não é só... Porque assim, a gente não pode cair nesse engano, por exemplo, de malhar somente a esquerda. A esquerda seria esse posicionamento político. Na verdade, são líderes, independente de esquerda ou de direita, usando os termos aí para política, os dois manipulam. É que talvez um tenha mais acesso, mais alcance, tem mais abertura, que talvez seja assim o pessoal da... E não só a esquerda, né? Também a área religiosa. Isso. E também a parte que eu gostei bastante, que eu até anotei no meu caderno, que os nossos pensamentos não são nossos pensamentos. São pensamentos das pessoas que querem que a gente tenha os mesmos pensamentos dele. Isso. Na verdade, o que eu quis passar para vocês é que muitos pensamentos que nós temos é fruto de influência de alguém, ou por meio de livros, ou dos pais, ou da cultura, ou da igreja que a gente congrega, porque tem todo um conjunto de pensamento, dos líderes, do professor, dos professores que nós temos ao longo da vida, seja na escola, na teologia, no curso, qualquer palestrante, as pessoas que a gente ouve, aquilo que a gente assiste, inclusive, né? As pessoas que a gente anda, de alguma maneira, contribui para que a gente possa construir o nosso pensamento. Então, quando a gente tira a conclusão de uma coisa, é porque a gente simpatizou com uma certa opinião. E essa opinião veio da onde? Veio de quem? Né? Às vezes a gente não percebe, mas nós somos influenciados. À medida que a gente vai vendo muitas vezes uma coisa, ouvindo muitas vezes uma coisa, isso vai penetrando no nosso entendimento e a gente vai aceitando aquilo como verdade. Exatamente. Então essa repetição, é por isso que a gente sempre incentiva os alunos para a teologia a procurar teólogos bons, né? Ensinadores, porque o que tem de gente falando da Bíblia por aí não é brincadeira, né? É muita gente. E o que tem de gente falando besteira também é proporcional, ou seja, mais ainda. Então tem muita gente falando do evangelho nas mídias, na internet, nas rádios, nas igrejas inclusive, mas assim, o que se fala de besteira é muito grande. E aí a gente precisa ter muita cautela para quando a gente vai ouvir alguém, formar uma opinião. Então a gente precisa se referenciar nessas pessoas que são sérias, gente já reconhecida, né? Gente que é respeitada, que tem credibilidade. Então ensinadores, pessoas que ensinam a palavra mesmo. Não estou falando de pregadores, porque, irmãos, não é desprezando ninguém. Mas a nossa referência, nós que estudamos a teologia, nós que a gente se propôs a estudar mesmo a palavra, eu não tenho referência como Marco Feliciano, Abílio Santana, Silas Malafaia. Eu não estou entrando em questão de caráter, de nada disso. Eu estou falando do perfil dessas pessoas. João Ribe Palharim, R.R. Soares, essas pessoas, a gente entra até na heresia mesmo, né? Então, Agenor Duque, Valdomiro Santiago, irmãos, eu estou expondo os nomes. Edir Macedo. Então, assim, eu estou expondo esses nomes porque, na verdade, eles representam a própria doutrina que eles trazem, o próprio ensinamento que eles trazem. Então, não é falando mal diretamente de uma pessoa, é porque essas pessoas são tidas como referência para muitas pessoas aí. Só que eles não são referência. Bom, talvez eu fui injusto de colocar Silas Malafaia, Abílio Santana e o Feliciano junto com os outros, né? Porque aí tem distinção. Aí sim, a segunda classe que eu falei, aí sim, aí eu julgo caráter, aí já são heréticos, aí já são pessoas que deturpam totalmente o evangelho. Os primeiros três que eu falei, eles são evangelistas, pelo menos eram, né? Então,
eles têm assim, a Mas proposta... o Palharim também era evangelista, não é? Era. Engraçado. Não, assim, eles se perderam no meio do caminho. Mas eu não estou nem julgando o caráter deles, eu estou falando da doutrina, questão doutrinária. Então, assim, eles não são referência para nós porque são evangelistas. São pregadores evangelistas, né? São aqueles chamados de itinerantes, né? Aqueles que pregam mesmo. Agora a nossa referência são mestres, são doutores, são ensinadores, gente dada como Hernandes Dias Lopes, por exemplo, Russell Shedd, né? A gente está falando de René Kivitz, Ariovaldo Ramos, embora a gente, não é que eu digo que a gente tem que ouvi-los e lê-los cegamente, não, ninguém pode ser aceitado sem passar pelo crivo das Escrituras Sagradas, mas essas pessoas, elas vão ter um perfil de ensino, então elas vão de fato trazer mensagem, ou a proporção é maior, como também a probabilidade que elas tragam algo saudável também é maior, porque são ensinadores, né? Não é que elas estão isentas de erro, de ensinos equivocados, não é isso. Mas vai ser muito, muito difícil, vai ser em relação aos outros, então nem se fala. Porque os outros, irmão, na verdade, assim, por exemplo, quando a gente pega esses dois aí que eu citei, o Silas Malafaia não tem um perfil diferente, é uma geração também anterior, mas a gente pega o Marco Feliciano, por exemplo, o Abílio Santana e outros pregadores aí, da linha pentecostal, muitos deles chegaram onde chegaram, não foi porque tiveram também um preparo teológico, né? Eles chegaram por conta de carismas, por conta de dons espirituais, por conta de ser gente boa, no sentido assim de se relacionar bem com as pessoas. Então no Brasil é assim que funciona. Um pastor que ele muitas vezes tem, entre aspas, sucesso, é porque essa pessoa é gente boa, nem sempre entende mesmo de Bíblia, nem sempre, né, conduz como deveria conduzir a obra de Deus. Então no nosso país é assim, o cara é gente boa, boa praça, ele consegue... Tal do carisma. É a pessoa carismática. Ah, mas a pessoa não tem uma mensagem saudável biblicamente. Não, mas é carismático, ele consegue juntar pessoas, ele consegue arrebanhar pessoas, né? Então assim... É o caso do Abílio Santana, do Silas Malafaia, que se ouvir nos caras, nossa, assim, dá gosto no sentido, falam bem, são carismáticos no sentido que são pessoas descontraídas e tal, mas a gente tem que ter muito cuidado, irmãos, para ter referência, nossa, referência mesmo, são ensinadores, são essas pessoas que elas foram provadas na história, que elas estão sendo provadas por longo do tempo também, né? Não é qualquer aventureiro que apareceu aí esses dias aí e está falando um monte de coisa, então a gente precisa ter muito cuidado. Tem muita gente boa que não é tão conhecido como esse, mas a gente precisa ter cuidado. E também tem gente boa que não é esses mestres e fala coisa coerente. A questão é, se nós temos um crivo, se a gente já tem um critério bíblico, se a gente já tem um bom conhecimento bíblico, a gente consegue peneirar. E aí a gente até consegue ouvir gente que não, sabe, fala besteira, mas a gente peneira. Mas a gente ainda está nessa formação, né? Acredito eu. Estou falando... A mídia também influencia muito. Claro. Eu acho que foi na aula de evangelismo que você falou que as pessoas quando olham para nós, ela não vai olhar para algumas partes de alguns mestres da lei, um exemplo. Ela não vai olhar para os evangélicos pensando assim na linha de pensamento do Ed René, do Augusto Nicodemos, vai olhar o que está na mídia, um exemplo, que nem você falou, R.R. Soares, essas coisas. Aí as pessoas pensam assim, não aceitaram Jesus Cristo. Aí pensa, será que eu vou querer ser assim? Mesmo com... os caras estão metidos em tudo. Veja bem, política, essas coisas. Infelizmente, o que falta? Falta, para a maioria dos evangélicos, critério. Se você tem critério, então você consegue discernir, né? Distinguir o ensinamento da pessoa. Então eu costumo dizer que é necessário nós termos discernimento bíblico doutrinário. O que é isso quer dizer? Quer dizer que eu tenho uma boa base das doutrinas bíblicas, as doutrinas básicas da fé, e aí quando a gente ouve alguma coisa, a gente discerne, falou, opa, isso aqui não está de acordo. Uma experiência que vocês, eu acho que tiveram quando começaram a estudar teologia, foi depois que começou algumas matérias, estudar e ouvir, aprender alguma coisa, de repente começar a ouvir um outro, identificar, falou, opa, olha, nossa, nós aprendemos isso aqui na sala de aula, e aí não cai bem no ouvido quando ouve. Não é que você sai da sua casa, vai para a igreja ouvir alguém, ou que você procura uma pregação lá no YouTube, e você vai falar assim, não, agora eu quero ver o que vai pregar de errado. Não, é natural, porque nós fomos criando
esse critério, né? Fomos criando esse filtro no ouvido por conta de aprendermos o correto. Quando a gente aprende o correto, a gente se vacina contra o errado. Então isso vem à medida que a gente estuda, que a gente aprende o que é correto. Você identifica o errado. Agora, quem não aprende o que é correto, ela não sabe distinguir. Não tem discernimento bíblico doutrinário para discernir. Então, se a pessoa falou e ainda citou um texto da Bíblia, pronto. É palavra de Deus. Mas a gente já aprendeu em outra matéria, inclusive, que não é porque a pessoa cita a Bíblia, cita versículo bíblico, ele está declarando aquilo que Deus disse. Ele está falando algo descontextualizado, dando um significado que o autor não quis nunca. Tem umas pessoas que vão na nossa casa dia domingo, assim, domingão, assim, lá falar alguns versículos da Bíblia. Os testemunhos de Jeová, né? Então assim, irmãos, olha só, quando a gente vai falar assim, R.R. Soares, nossa, mas eu nunca pensei que o R.R. Soares fosse uma pessoa que ensinasse heresia. Nossa, irmão. Não, meu Deus. Olha só. Mas ele assim, ele tem... Ele é muito sutil. Um pouquinho conhecimento bíblico, né? Você ouvir a pregação dele é muito... Mas ele é muito sutil, né, irmão João? Ele é uma pessoa assim, bem serena, tranquila, aí pega os textos bíblicos descontextualizados, né? Joga lá e tal, diz assim a palavra, e declara isso, e tem a firmeza, e determina, aquela coisa toda, uma pessoa serena, um senhorzinho já. Então assim, ele é uma pessoa que já não é um escrachado, como é, por exemplo, o Edir Macedo. Edir Macedo aí é o pai dos heréticos, porque está há muito tempo, aí está seus 40 anos. Foi um dos primeiros. Isso. Né? Mas eles vieram, os dois, porque, não sei se vocês sabem, um é cunhado do outro, né? O Edir Macedo é casado com a irmã do R.R. Soares. E eles saíram, eles eram obreiros. Tá no filme isso. Tá, né? Eu não assisti ainda, não assistiu, né? E eles saíram da igreja de Nova Vida, do Robert McAllister. Eu ia falar isso, o Mário Persona. Eu tava tentando lembrar o nome desse cara. Robert McAllister, né? Que o Mário Persona. Você Sei, conhece ele, ele conheço. fala sobre isso, ele vai falando das heresias. Exato. Então eles saíram lá, eles eram obreiros lá do Walter McAllister, que era a igreja de Nova Vida, uma igreja boa, né? Até o filho dele, que é o Walter McAllister, tem aí no YouTube, aí, bem sensato, até gosto de ouvir ele. Acho que ele tem muita coisa interessante, equilibrada. Então, Walter McAllister, que é o filho do Robert McAllister. Pode procurar lá, Walter McAllister. Está lá no YouTube. É o bispo, Walter. Isso, ele mesmo. E o que é Walter McAllister? É o único que tem lá, não tem outro não. Que é um velhinho, Isso. tipo, cabelinho branco. Exato. E o que acontece? Então ele, o Edir Macedo, é escancarado. Você percebe hoje que, na verdade, a igreja... Irmãos, nós estamos estudando sobre seitas e heresias, que é chamada de apologética, tá certo? Então a gente tem que dar nome aos bois e citar nome mesmo. Então, eu gostaria que vocês ficassem tranquilos. Deixa eu só completar aqui, mano. Calma aí, segura o anjo. Calma que você vai percebendo os negócios aí. O que acontece? A Igreja Universal, ela nem é tida mais para alguns estudiosos da área de apologética, como, por exemplo, o Paulo Romeiro. Paulo Romeiro é um apologeta, né? É um pastor que trabalha nessa área, aí, nessa linha da defesa da fé. Ele vai dizer que a Igreja Universal do Reino de Deus nem é considerado como igreja, como um movimento religioso. É considerado como uma empresa disfarçada de igreja. Tá certo? Isso está escancarado. Isso. O próprio Edir Macedo declarou que ele não é evangélico. Tá certo? Então, assim, as pessoas, se falam isso aqui, ficam escandalizadas, né? Se você fala isso aí para um evangélico, inclusive, eles falam, nossa, calma aí, você não está exagerando. Não, é exatamente isso. O R.R. Soares, então, o Romildo Rodrigues Soares, ele é seguidor, discípulo mesmo, do Kenneth Hagin. Kenneth Hagin, ele é aquele que propaga essa teologia, no caso, essa teologia totalmente distorcida, que é do triunfalismo, né? Então é um herético mesmo, e as citações, o pensamento, a teologia do R.R. Soares é do Kenneth Hagin, que é lá dos Estados Unidos, é um herético mesmo, né? Cabra ruim mesmo. E outros mais, então quando a gente investiga aí o Agenor Duque, meu Deus do céu, não tem nada de evangelho naquilo lá, né? Ele quer trazer ele, quanto o Edir Macedo já é escancarado, que criou, construiu um templo de Salomão. O que é isso? É o cúmulo do judaísmo entrando no movimento religioso que alguns têm por evangélico, que não é, mas assim, é o cúmulo. Então o cara ainda tinha assim,
um templozinho que parecia uma igreja evangélica, Jesus Cristo é o Senhor, aquela coisa toda. Tinha lá, né, dentro, uma liturgia mais ou menos que era de uma igreja evangélica pentecostal até, mas agora não, agora escancarou. Então construiu um templo, Salomão, se veste como um judeu, talit, kippah, barbona, arca da aliança, então todos os elementos do judaísmo, como muitas igrejas também estão trazendo esses elementos do judaísmo para dentro de si, da liturgia, ungindo objetos. Então são tudo práticas, são práticas do judaísmo. Que tudo isso acabou, houve uma ruptura. Quando o cristianismo nasce em Atos capítulo 2, Atos dos Apóstolos, nasce e aí há um rompimento lá. No capítulo 15 de Atos, há o primeiro concílio, a gente chama de primeiro concílio da igreja, onde ali os apóstolos decidem como que a gente vai fazer, porque houve de fato muitos fariseus tinham se convertido, muitos sacerdotes tinham se convertido, e aí eles falam, e agora? E os gentios? Eles vão guardar a lei de Moisés ou não? Aí um fala que sim, outro fala que não, e Paulo dá uma opinião, e Barnabé dá outra opinião, e outro discípulo, apóstolo, dá outra opinião, e não chega a uma resolução, até que Tiago, ele diz assim, olha, vou fazer o seguinte, pareceu bem a nós e ao Espírito Santo, não impor mais cargo algum sobre os gentios. O que nós vamos recomendar? Recomendar que eles se abstenham da prostituição, da carne sufocada e do sangue, e dos ídolos, da idolatria. Então, se abstendo dessas coisas, vamos embora, toca o barco. Quer dizer, o judaísmo foi rompido ali. O cristianismo não é uma continuidade do judaísmo. O cristianismo, o evangelho, melhor dizendo, não gosto nem da palavra cristianismo quando a gente lida com essa matéria. Porque o cristianismo também é um movimento religioso. O cristianismo ele nasce no Império Romano, no ano 312 para 313, com Constantino. Imperador. Exato, imperador lá da época. Então ali nasce o cristianismo. Jesus nunca fundou o cristianismo. Os apóstolos nunca fundaram esse movimento religioso. O Jesus ele veio trazendo, como Paulo, em todo o seu corpo doutrinário, através das 13 epístolas, junto com os outros apóstolos, Pedro, o próprio João e o Judas também, Tiago, o escritor de Hebreus, que a gente não sabe ao certo. Aliás, o escritor de Hebreus, ele elabora justamente esse negócio, Jesus é maior do que Moisés, Jesus é maior do que os sacrifícios, Jesus é maior do que a antiga aliança, Jesus é maior do que todo aquele ritual do Antigo Testamento. Então ele propõe, Jesus e os discípulos, apóstolos, porque a Bíblia vai dizer em Colossenses, não me lembro agora o versículo, o capítulo, mas é lá em Colossenses, acho que é 2:20, capítulo 2, verso 20, me ajudem aí, acho que é 2:20, que a igreja, o evangelho é fundamentado, é apoiado na doutrina dos apóstolos e dos profetas, tá certo? Então olha só, se não for Colossenses 2:20, depois a gente acha aí. Repete aí. Como está escrito em 2:20? Não. Estou no 3:20. No 2:20. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, porque como se ainda pertencessem a Ele, vocês se submeteram a regras. Não, então não é isso. Deixa eu ver, se eu achar aqui eu mostro para vocês, senão a gente vai para... Qual era o versículo que você falou? Acho que eu já ouvi. Deu errado aí, não? 2:20 não é, né? Não é esse mesmo não. Qual é o versículo que Se você eu falou? não, calma aí, deixa eu primeiro aqui ver se eu não achei, calma, segure o anjo. Se não for Colossenses, estou puxando na memória aqui, ver se eu consigo. Então é Efésios, né? Vamos para Efésios 2:20. Você falou aquele edificado sobre o fundamento dos apóstolos? Isso, é Efésios 2:20. Efésios 2:20. 2:20, eu ia falar isso daí. Exato. Eu errei o livro. 2:20 eu sabia, que era 2:20 de alguma coisa. É de Efésios. 2:20. Olha só. Edificados, sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Então, a mensagem do Evangelho, ela é fundamentada na doutrina dos apóstolos e dos profetas, tá certo? A doutrina aqui, então, o corpo doutrinário, o corpo de ensinamento. O que é, então, essa doutrina? Como que agora as pessoas se relacionam com Deus? Qual é o conjunto de regras, de ensinamentos a respeito de fé e de prática que a igreja, o Novo Testamento é o quê, irmão? É um novo conceito, é um novo pacto.
é uma nova aliança. O próprio escritor de Hebreus vai dizer que não havia necessidade de uma nova se a antiga não tivesse sido ultrapassada, caducou o Antigo Testamento. A gente só pratica o Antigo Testamento aquilo que está ratificado no Novo Testamento, os ensinos do Novo Testamento. É por isso que a gente não guarda dias, como os sabatistas, né? Como os adventistas do sétimo dia. Não são evangélicos, amados. Não são cristãos. Não são seguidores de Cristo. Ele se diferencia como... Eles negam doutrinas básicas. Quando eu digo básica, é que se você tirar aquilo lá, desmorona o evangelho. Tá certo? Se você tirar aquele ensino, você deixa de ser um seguidor de Cristo. E eles fazem isso. Então, Adventismo do sétimo dia, Testemunha de Jeová, Mormons, essas igrejas neopentecostais que estão surgindo, não todas neopentecostais, mas essas que estão surgindo, como a gente citou, né, desde aí da Universal até a última aí, que é essa do Agenor Duque, né? Agenor Duque é a mais novinha, a do Valdomiro é ainda um pouquinho anterior, e a maioria deles saiu da Universal. Então, olha só, é uma heresia que vai formando outro e tal. E o que acontece? A gente percebe que tudo isso, então, é identificado quando nós conhecemos as doutrinas básicas. E aí eu fiz uma pergunta, eu acho que para vocês, se não foi para vocês, foi com certeza em outra turma, mas eu vou fazer. Se eu fiz, eu faço de novo, se eu não fiz, eu faço. Você fez. Acho que eu fiz, né? Quais são as doutrinas básicas? E aí eu percebi, não é só aqui não, que nos outros lugares também os irmãos têm uma certa dificuldade de definir o que é a doutrina básica, quais são os ensinamentos elementares. O que quer dizer isso? Que é basezinha, irmão, que é Mobral, que é pré-escola, que é coisa assim que todo cristão que está começando deve saber. Amar a Deus acima de todas as coisas. Não, estou falando de doutrina. Aquilo que diferencia o Evangelho, aquilo que vai nos distinguir de outras religiões. Que Jesus Cristo é o Salvador. Uma delas, que é a expiação de Cristo. Que nós somos salvos pela graça. A graça é outra. Diga aí, amados. Ninguém vai ajudar, não? Liturgia do culto. Nos Oi? fez pensar. Liturgia do culto. Não seria não. A infalibilidade e a inerrância das Escrituras. A Trindade, né? Então, olha só, são essas questões que a gente precisa ter em mente. Sobre a Trindade é um assunto meio complexo, né? Não, totalmente complexo. E alguém falou assim, mas como que se entende esse assunto da Trindade? Não entende, irmão. Não se entende a Trindade. É complicado. A Trindade, ela vai para além da nossa capacidade de entender, porque nós estamos falando de Deus. A distância ontológica, né, que nem se fala. Isso, não tem como, nós não estudamos Deus e definimos Deus. Nós não enquadramos Deus. Deus, ele está para além de todas essas possibilidades de definições. Nós sabemos de Deus apenas aquilo que ele de si mesmo se revelou nas Escrituras e na natureza, irmão. De uma forma que a gente pode vê-lo de uma maneira embaçada. O que diz 1 Coríntios capítulo 13? Que nós vemos Deus como por um espelho em enigma. Nós o conheceremos de fato como deles nós somos conhecidos um dia. A eternidade, é outra história. Mas não tem como a gente compreender Deus na sua plenitude. Deus, ele é insondável, ele é imensurável, ele é uma incógnita. Deus, ele é tão profundo, irmãos, diz o Romanos capítulo de número 13, versículo de número 33 ao 36, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quão inescrutáveis são os seus caminhos, quão impenetráveis são os seus pensamentos. Olha que coisa linda, irmão, né? Então assim, Deus, ele está para além da nossa capacidade. Nós conhecemos ele, aquilo que ele deixou revelado nas Escrituras, na natureza, e principalmente, e a revelação mais completa que se tem de Deus é o que o Hebreus capítulo 1, verso 1 vai dizer. Que Deus antigamente falou de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias tem nos falado pelo Filho. Verso 3, ele é a expressão máxima, é a expressa imagem da sua pessoa. Então, para conhecer Deus, a Trindade, Jesus, ele veio aproximando isso de nós. Mesmo assim, de uma forma ainda muito
superficial do que Deus de fato é. Mas nós sabemos que Deus é 3 pessoas distintas, só que coeternas, coiguais, da mesma essência, criadores, todos eles. Só que eles não são 3 deuses, eles são Deus, porque Deus, olha só, é manifesto em 3 pessoas. Isso é muito complexo. O que a gente tem para comparar? Não tem nada. A gente não tem um anterior, a gente não tem outra. O que se aproxima mais nessa complexidade de ser mais de um é o próprio ser humano. Então nem o ser humano a gente entende completamente, porque ele é complexo demais, né? Essa questão de espírito e alma e corpo, material e imaterial, é muito complexo. Mas a gente está falando de uma criatura, de Deus. Deus, ele é infinito. E tudo que ele criou é infinitamente inferior do que ele. Olha, irmão, a gente está falando o quê? De distância de seres. Deus é um ser totalmente diferente, distinto e separado da sua criação. Ele é muito mais complexo. Ele criou tudo isso. Ele é criado, ele principiou tudo isso, não é? Ele não é parte disso, ele é distinto. Deus, ele não habita no tempo, no espaço. Deus está na eternidade. Deus não viaja no tempo, irmãos. Deus não precisa olhar para frente. Deus não olha para trás. Não está sujeito ao Cronos, não é? Ele entra na história de vez em quando, mas ele está onde Deus está hoje? Onde sempre esteve, não moveu, não deu nenhum passo. Deus está hoje onde sempre esteve. Nós que se movemos nele. Sim, o que vai dizer um filósofo? Ele vai dizer que Deus é um motor imóvel, que move todas as coisas e que não é movido por ninguém. É Deus que realiza tudo, em todos, tanto querer quanto efetuar. É Deus que anuncia o fim das coisas desde o princípio. É Deus que conhece todas as coisas, conhece tudo de uma forma plena. Deus, ele não pede conselho a ninguém. Deus nunca houve um tempo em que ele não existisse. Pelo contrário, ele é criador do tempo. Ele habita na eternidade. Todos estão debaixo da sua servidão, do seu senhorio, do seu poder. Nem todos reconhecem isso, se sujeitam voluntariamente, mas Deus é Deus de toda a criação. Tá certo? Deus é Deus do Satanás, né? O diabo é um servo frustrado de Deus, e Deus, a hora que quer, fala assim, faz isso, e ele não tem possibilidade de não fazer. Ele dá ordens e tudo acontece. Ele fala para o mar e o mar abre. Ele fala para o animal baleia, que é bem grande, dá ordem, esse animal faz o que ele quer. Ele dá ordem para o vento e o vento para. Ele dá ordem para a terra e a terra para o seu giro, sua rotação. Ô, irmãos, de quem que a gente está falando? Agora, infelizmente, os evangélicos pensam que Deus ele é parecido com o ídolo. Aquele ídolo que eles serviam em outra religião. Ou criam um ídolo na cabeça isso, dele. Transfere isso para Deus. E Deus não é manipulável. Deus, ele não muda, irmãos. Ele não tem mudança nem sombra de variação. Deus não muda no seu caráter. Deus não muda nos seus projetos. Deus não tem um plano B porque o primeiro falhou e deu errado, porque o homem foi lá e não deu conta. Deus não depende do ser humano para ele é o autor e consumador da nossa fé de todas as coisas. Ele vai fazer aquilo que ele determinou antes do que o mundo existisse. Né? Então, se a gente não sabe, se a gente não entende, se a gente pelo menos não tem uma noção dessas realidades, então a gente fica assim até meio perdido, porque a gente acha, por exemplo, que um cidadão desse aí, que é um líder doido, pode amaldiçoar alguma pessoa, né? Pode fazer alguma coisa e ameaçar. Eles não falam, né? A gente às vezes confunde a mensagem do Evangelho como sendo autoajuda, como sendo uma proposta do homem vencer na vida. A teologia da prosperidade veio como um câncer para entrar na igreja brasileira, irmãos, e devastar a mensagem do Evangelho. Não foi que você acabou de falar, esse norte-americano? Quem? Eu não sei o nome dele, esqueci. Você acabou de falar que o Edir Macedo. Não, o R.R. Soares, do Kennedy Reagan. Tá. Não, mano, ele é fichinha. O que teve na história aí não é fácil, não.
Em 1978, teve um cidadão, quem assistia Chico Anísio vai lembrar disso aí. Chico Anísio fazia uma paródia, né? De um pastor norte-americano que recolhia a sacolinha. Pode passar a sacola aí. Jim Jones, glória, Jim Jones, né? Lembra isso aí? Que era, aliás, Tim Tones, ele falava. Tim Tones. Tim Tones, Pode glória, comer Tim Tones. sacolinha. Isso, vamos recolher a sacolinha. E era uma pessoa carismática, só que era uma paródia do Tim Tones. Tim Tones era esse líder evangélico, entre aspas aí, dos Estados Unidos. Inclusive ele levou, em dezembro de 1978, ele levou 900 pessoas ao suicídio coletivo. Então assim, doido tem aos montes, herético tem aos montes, né? A gente pega uns aí, meu Deus do céu, eu não vou nem falar norte-americano. Então tem outra questão que os brasileiros ainda ficam meio assim, quando o cara é dos Estados Unidos, quando o cara é de fora, o cara Mas que as faz... heresias são uns pequenininhas, né? essas aqui... E alguém que não tem um conhecimento profundo, ela acaba pegando, né? Exatamente, porque falta o quê? Falta a base, falta o ensino claro, Só falta... tá certo, mas não tá, né? Porque parece, porque estão citando Bíblia. Porque dá certo. Amados, eu não sei se eu vou lembrar de um texto agora. Eu acho que é Deuteronômio, capítulo de número 13. Olha só, eu não sei se foi aqui ou se foi em outra turma, que é uma irmã que eu disse assim, irmãos, cuidado, porque não é porque deu certo, é certo. Não é? Que é o pragmatismo que a gente chama. Você até falou que a mulher mentiu e conseguiu se livrar. Exato. A Abi lá, né? Deus não aprovou a mentira dela, né? Mas deu certo, ela foi sábia e tal, mas a mentira... Não sei não, enquanto eu vou falando aqui, deixa eu ver se eu lembro. Esquenta a cabeça não, que depois a gente acha isso aí. O que acontece? Deixa eu ver se é isso aqui. Deixa eu falar aqui, depois se eu achar o texto, tá bom? Se não achar no intervalo eu tento achar. A questão é o seguinte, o Antigo Testamento já advertia sobre estar aceitando, estar acreditando em profetas que falavam em nome de Deus, profetas que realizavam prodígios e milagres, curas e coisas miraculosas. E esses profetas, mesmo realizando todos esses sinais e prodígios, eles teriam que ser passados por um crivo, né? por uma peneira, que era justamente a doutrinária. E Deus disse, não sigam essas pessoas, mesmo que elas realizem esses prodígios. E o que acontece hoje, irmãos, na igreja evangélica brasileira? Se o cara faz alguma coisa, né? Se é demônio que expulsa, se há alguma enfermidade grave que é curada através desse cara, esse cara é tido como um homem de Deus, só por conta dos sinais, só por conta daquilo que realizou em nome de Jesus. Mas o que o texto vai dizer, inclusive, lá no Novo Testamento, na boca de Jesus, que muitos, eles serão reprovados por Deus, serão falados assim, nunca conheci vocês, malditos, para o fogo eterno. Mas como, Senhor? Em teu nome nós fizemos isso. Coisas miraculosas, milagre, cura, expulsão de demônios e profecia e tal, né? Mas Deus disse, nunca conheci vocês praticam a iniquidade. Então os sinais, infelizmente, para o povo leigo, para o povo que não é dado ao estudo bíblico, é suficiente para falar se essa pessoa é de Deus ou não. Mas deixa eu ver aqui, amados, Professor, eu estava até lembrando de uma aula que você falou que dessa coisa aí das pessoas ser usada por Deus e tudo, tem que pregar. Tem até um versículo que você falou, acho que é, pois ele ensinava como quem tinha autoridade, não Jesus. como os doutores da lei. Isso. Que os doutores da lei tinham toda aquela sabedoria, tinha tudo aquilo, mas não tinham o caráter que é a autoridade que ele fala. A autoridade eles não tinham porque eles falavam uma coisa, mas não viviam, né? É. Não praticavam. Então, o finalzinho lá do Mateus capítulo 7, Sermão da Montanha, Jesus vai dizer, o autor, aliás, o Mateus vai dizer isso, que Jesus ensinava... Qual é esse versículo, professor? Esse qual? Que ele acabou de Mateus lembrar? 7, acho que é 7. 48, mano. É o finalzinho, mano. Deixa eu ver, calma. É o último versículo do capítulo 7, eu acho. Ou não. Veja aí, é o final do Sermão do Monte. Não sei se 48, Capítulo 38. 7, 28. 7 29. e 28 e 29, isso. E que Jesus ensinava como tendo autoridade, não como os escribas, os fariseus. Mas como que os escribas e os fariseus? Aí a gente vai lá para o capítulo 23 de Mateus, verso 3 mais ou menos, 1, 2 e 3, que vai dizer que esses fariseus assentavam na cadeira de Moisés, né? Só que Jesus disse, até ouçam o que eles falam,
mas não proceda segundo as suas obras, porque eles falam, mas não fazem, não cumprem. Então o caráter aí, que é também um critério que a gente usa para julgar essa pessoa. Fala, mas não pode julgar ninguém, Mateus capítulo 7, verso 1, né? Não julgueis para que não seja julgado, não tem nada a ver com isso que a gente está falando, tá certo? Não é um julgamento pessoal. Não é o julgamento de caráter doutrinário, não, é doutrinário, não tem nada a ver. Certo? É só ler depois o contexto que vai dizer que não tem nada a ver com isso. Quando a gente pega João capítulo 7, e agora? 7, 24 ou é 6 e 24? Nossa, me fugiu da mente. Mas diz assim que não julguei segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. Então existe aquela questão do julgamento de discernir doutrinas. Então existe o julgamento de discernimento e o julgamento injusto, e o julgamento precipitado, e o julgamento sem critério nenhum. É o que o capítulo 7 de Mateus vai dizer. 24. 7 e 24? É. Então, João 7 e 24. Não julgueis ninguém segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. Então, o julgamento aqui que vai dizer o texto de João, e o que Paulo vai dizer também lá em 1 Coríntios, capítulo de número 14, que é para julgar a profecia. A igreja precisa... Não, o profeta também, mano. Isso é conversa que a gente ouve na igreja, mas a Bíblia não ensina isso. A Bíblia diz para julgar a profecia... Outro dia eu ouvi isso na igreja, mas eu não vi isso na Bíblia. Então, pode julgar o profeta, né? pode, deve. Opa, como não? Olha aí, tá vendo? Tem que julgar a profecia Por que e não o profeta. Mas por Mas que eu não vi isso. Por que a gente pensa assim? Por que falam assim? Na igreja não fala isso? Eu acho que é aquele versículo que fala para não julgar seu irmão, né? Que o único que pode julgar é Deus. Então, não tem nada a ver. Você vê como pega então um versículo descontextualizado? Percebe então como em hermenêutica a gente já tratou sobre isso, os que não tiveram vão ter ainda, mas a gente tratou sobre essa questão de a gente lidar com a Bíblia de uma maneira equivocada. E aí a gente pega esses textos isolados para afirmar coisa que a Bíblia não ensina. Que tem um monte, olha, a Bíblia diz para não julgar o seu irmão, não julgueis a ninguém, né, para que não seja julgado e tal. Não, mas não tem nada a ver esse texto de Mateus 7 com isso que a gente está colocando, porque a Bíblia tem ensino claro lá no Antigo Testamento e no Novo Testamento a respeito de a gente julgar o caráter do profeta, o caráter do mestre. Gente, olha o que diz o João. É Joãozinho? 1 João, 3. capítulo... 3 e 1, né? Não, capítulo 2, 4. versículo 4. Ah. Aquele que diz eu conheço, mas não obedece aos meus mandamentos é mentiroso, e a verdade não está nele. Ah, sim, não, mas eu queria pegar aquele texto, eu acho que é o 4 e 1, do 1 João mesmo. Ou é 4 e 1 ou 3 e 1, que vai dizer pra gente provar os espíritos. É o 4 e 1? 4, 1. 4, 1. Amados, não creia em qualquer espírito, mas examine o espírito para ver se ele procede de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Isso, olha só que coisa interessante. Então a Bíblia ensina em várias passagens esse respeito de nós julgarmos sim, irmão, o que a pessoa fala e quem essa pessoa é. Então a gente, olha quanta coisa que a gente ouve que não tem base bíblica, que não tem ensinamento bíblico. Eu tenho que julgar a profecia e não o profeta. Não, onde está escrito isso? Onde se ensina isso? Em lugar nenhum da Bíblia. Pelo contrário, ensina-se o oposto. Julgue-se o que a pessoa faz, o que a pessoa fala. Ela só será tida como profeta se de fato o que ela fala se cumpre, né? E isso que se cumpre ainda tem que estar apontando para Jesus, para uma verdade bíblica. Não é só o que ela fala dar certo, é o que se cumpre no sentido doutrinário, irmãos. Tá certo? Não é só porque deu certo. Ela disse que a pessoa ia ser curada e foi mesmo. Olha, é homem de Deus, é mulher de Deus, se cumpriu a profecia. Não. O texto de Deuteronômio, capítulo 13, eu acho que ainda não é esse, mas esse aqui também vai falar, olha que coisa interessante. Capítulo 13 de Deuteronômio, verso 1. Quando o profeta, ou sonhador de sonhos, se levantar no meio de ti, e te der um sinal ou um prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, dizendo, vamos após outros deuses, que não conheceste, e se vamos, não ouvirás as palavras daquele profeta, o sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração, com toda a vossa alma. Irmãos, olha o que diz o verso 1 ao 3, é isso mesmo que eu queria, do Deuteronômio 13. Se um profeta, o suposto profeta, ele der um sinal, e esse sinal se cumprir, não vá após esse profeta, mesmo com sinal.
mesmo com um prodígio. Se esse profeta está te afastando de Deus, se está te levando para outros caminhos, se não aponta para Cristo. E o que acontece hoje, irmãos? Porque esses sinais, esses milagres, venha meu amado, venha. Esses sinais, esses milagres, eles têm afastado as pessoas de Jesus, irmãos, da mensagem de Jesus, é ou não é? E olha o que o texto diz aqui, irmãos, mais claro que isso. Aí fala, nossa, mas como que essas pessoas são enganadas? Não lê a Bíblia, não conhecem a Bíblia. 13, verso 1 ao 3, Deuteronômio 13, verso 1 ao 3. Vocês percebem, amados, como falta conhecimento bíblico para a maioria dos cristãos? E aí, o que a Bíblia diz? São levados por qualquer roda, vento de doutrina, são levados como meninos inconstantes, são manipulados facilmente, não é? E Oséias deixa bem claro, né? Oséias 4:6, que é meu povo é destruído por falta de conhecimento. Não porque não tinha, mas porque rejeitaram. Rejeitaram o conhecimento, exatamente. Vocês percebem então, amados, como que a gente, essa matéria de apologética, ela é fundamental porque ela vai nos despertar para essa realidade. Que realidade? Que nós precisamos identificar esses falsos ensinos. O problema da heresia é que não é uma mentira escancarada. O problema da heresia é que é uma verdade, ou que são verdades, que contêm mentiras. E aí é mais difícil de a gente identificar, né? Se a gente pega, por exemplo... Seria assim uma verdade deturpada? Sim, porque é falado uma verdade, mas dentro dessa verdade tem uma mentira. Incute umas mentiras assim bem Ou sutis. a verdade, ela é distorcida, ela é manipulada, tá certo? Essa verdade, para que a pessoa seja enganada. O exemplo talvez adequado agora seria quando o Satanás tem um encontro com Jesus, e aí Satanás, irmãos, olha, preste atenção, Satanás só usa texto bíblico para tentar Jesus, para falar só texto bíblico. Ele cita a Bíblia. Olha, tu não é filho de Deus? Não é filho de Deus? Então faz isso, 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 porque a Bíblia declara que você é filho de Deus, né? E aí Jesus pega outro texto da Bíblia para refutar aquela suposta citação bíblica num contexto de verdade. Então, o que ele pega? Ele pega, o Satanás, ele pega a letra sem o espírito da letra. E é o que Paulo vai dizer, a letra mata. A letra mata. A letra sem o espírito da letra, sem o espírito do contexto, sem o Espírito de Deus, sem a revelação do Espírito de Deus, a letra mata. Esse é o sentido que Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 3, irmão. Não é nesse sentido que colocam a letra e estudo, não tem nada a ver, né? A letra mata, estudar mata, é o Espírito que vivifica. Então, o estudo teológico mata, estudo teológico esfria, estudo teológico desvia. Irmão, não tem nada a ver, né? O interessado que as pessoas pensem assim é o próprio Satanás, de afastar as pessoas do conhecimento bíblico, porque elas serão muito facilmente manipuladas, enganadas, facinho, não tem critério nenhum. Aí o diabo ainda usa, porque, irmãos, olha só, a Bíblia vai dizer em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, que não é maravilha, que os ministros de Satanás, eles pareçam ser ministros de justiça. Porque se o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, aí o Paulo vai dizer nesse texto, né? Ele vai dizer o seguinte, que ele temia muito, eu temo muito, para que Satanás afaste vocês da simplicidade do Evangelho, assim como fez com Adão e a Eva. Está escrito lá, irmão, 2 Coríntios, capítulo 11. Leia todo o capítulo 11 lá, ou pelo menos... acho que uns 13 ou 14 versículos lá do capítulo 11, 2 aos Coríntios, não é primeira, segunda, ele vai falar sobre isso, para apartar da simplicidade que é em Cristo. Aí ele vai falar lá mais para baixo, que os ministros de Satanás parecem esses ministros de justiça, parecem esses homens de Deus. Então parece essas pessoas que são pregadores do Evangelho, parece essas pessoas que são enviados de Deus, profetas de Deus, homens de verdade. Irmãos, se tem uma coisa que o diabo sabe fazer muito bem, é enganar, é mentir, é ludibriar as pessoas, é entorpecer essas pessoas para que elas fiquem anestesiadas no entendimento,
Porque o Deus desse século cegou o entendimento desses incrédulos. O problema é que muito crente tem sido incrédulo. Né? Sim, amado. Só para capitalizar, o que exatamente Paulo quis dizer sobre a letra, amado? Que tipo de letra? Exatamente essa letra. Essa letra onde ela não tem um espírito de vida. Essa letra onde leva as pessoas a se auto-justificarem. Essa letra onde leva as pessoas a não dependerem de Deus. Essa letra onde leva as pessoas a acharem que pela lei e a observação da lei elas vão se salvar. É nesse sentido. Esse é o sentido que Paulo... É só pegar o contexto, né, do que é escrito lá. Então ele vai falar sobre isso, sobre a antiga lei, sobre a antiga aliança. No capítulo 3, todo de 2 Coríntios, que é onde está escrito isso, a letra mata e o espírito vivifica, nós temos que ler tudo, irmãos, para entender o versículo. Então é nesse contexto, é só depois vocês leem lá em casa, tá certo? Vocês vão compreender, olha, nossa, Paulo ele falou justamente sobre isso, vai falar sobre Moisés que recebeu a lei e tinha lá um ministério que foi glorioso de fato, a ponto de o véu ter que ser colocado sobre o rosto dele, de tão glorioso que era o seu rosto resplandecia, mas ele vai dizer assim, mas nós agora com cara descoberta refletimos a glória de Cristo, refletimos a imagem de Cristo de glória em glória, né? Somos transformados à imagem de Jesus, lá no 3:18, 3:17, 18, onde é o Espírito de Deus, aí a liberdade. Então esse Espírito que conduz as pessoas à transformação pela graça de Deus, vivendo pela fé. E ele vai dizer, ó, a letra mata, o Espírito vivifica. Porque não tem como, irmãos, nós pegarmos esse texto, como dizem equivocadamente por aí, essas pessoas que não estudam a Bíblia, isso é fato, não é? Para fazer uma declaração dessa, tem que ser uma pessoa que não tem afinidade nenhuma com a Bíblia. Isso é um fato. Aquele de Efésios 4, 4:30 e 31. Leia, mano. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera e gritaria, blasfêmia e toda malicência seja tirada de vós. Aí eles colocam esse não entristeçais o Espírito Santo e colocam aqui também contra os pentecostais, gritaria. Eles tipo falam, ó, o Espírito Santo se entristece quando tem muita gritaria. Isso aí não tem nada a ver também, não. Nunca vi, nem falar isso não. Eu também não Uma vez mandaram lá. Não, eu já percebi. Não tem nada a ver. Mas o que acontece, amados? A gente percebe aqui, então, o que falta? Falta o conhecimento bíblico doutrinário, que a Bíblia ensina. E ela ensina de Gênesis a Apocalipse algo que é homogêneo, tá certo? Agora, o Novo Testamento para nós, essas pessoas... e elas falam muita besteira, pode perceber, elas não pregam em Novo Testamento, muito difícil, muito difícil. Não prega sobre as cartas de Paulo. Só o Velho Testamento. Velho Testamento, irmão, é fato, pode perceber, os profetas, pega lá o Deuteronômio 28, que é quase que o texto principal da teologia da prosperidade, né? Deuteronômio 28, se é que se ouvires a minha voz e obedecer os meus mandamentos, e eu te abençoarei, bendito serás ao entrar, e bendito serás ao sair, bendito teu cesto, a tua amassadeira, bendito entre os povos, serão chamados filhos de Deus, emprestarás a muita gente e não tomarás emprestado, aleluia, glória a Deus. E aí, é bom esse negócio, né? E aí te colocarei por cabeça e não por cauda e tal. Então pega um negócio totalmente descontextualizado, que não diz respeito à igreja de forma nenhuma. Esse texto só diz respeito à nação de Israel, naquele contexto histórico, naquela época, naquela antiga aliança. Tá certo, irmão? Não tem como aplicar esse texto aqui ao Novo Testamento. E o que acontece? Então falta esse conhecimento básico, falta esse conhecimento da Bíblia Sagrada. Nós pegamos crentes, irmãos, estão 10, 15, 20 anos na igreja, eles não conhecem a Bíblia, não conhecem os ensinamentos básicos. Isso eu acho horrível, perigoso. E quando se fala de obreiro, aí para mim é um absurdo, para mim é uma aberração. Para mim, essa questão de um obreiro, que seria, em tese, aquela pessoa que instruiria as outras, que encaminharia as outras, que teria que identificar esses ensinos heréticos, essas pessoas elas não têm a noção. Então, amados, essas pessoas estão desqualificadas, elas são um perigo. Né? São um perigo. É como uma pessoa que tem uma arma na mão,
Hoje eu estava ouvindo um coronel do exército aí, não lembro o nome. Foi hoje ou ontem, foi na madrugada, não sei. Entre ontem e hoje. Eu não sei nem que hora que eu ouço, o que eu assisto, né? Não sei nem que hora que eu durmo, que hora que eu acordo. Eu tô acordado aqui, eu acho. Eu não sei se é sonho, esse negócio é realidade. Tá tudo certo, né, mano? Hoje é segunda-feira, nós estamos aqui, né? Então, glória a Deus. Ele disse o seguinte, porque foi falado a respeito daquela PM, não sei se vocês ouviram ou assistiram a reportagem, a PM, que ela foi até condecorada pelo governador de São Paulo, porque o camarada foi fazer um assalto lá em frente a uma creche, né? E aí ela estava paisana, ela estava até buscando a filha dela, alguma coisa assim, e ela pegou e sapecou o cara, tal, e todo o procedimento. E ele falou, olha, não quer dizer com isso que o cidadão pode ter arma na sua mão para auto se defender, porque ali é um preparo, essa policial, ela teve todo um preparo, né? Principalmente psicológico. Principalmente, não é só questão de você sacar a arma, de ser mais rápido, é todo um controle emocional que você tem que ter, agir sem hesitar, né? Ou seja, uma pessoa que tem uma arma na mão, mas ela é despreparada, ela pode inclusive matar muitas outras pessoas inocentes, ou seja, talvez aquilo lá vai ser um prejuízo para ela. Então o obreiro, irmãos, que tem essa função, essa responsabilidade de obreiro, de uma pessoa que de alguma maneira, querendo ou não querendo, é uma referência, então se essa pessoa tem uma arma na mão, mas não é uma pessoa sensata, não é uma pessoa que ela de fato é preparada nas escrituras sagradas, porque assim, o obreiro ele não é obreiro e depois ele vai se preparar, isso está errado. Eu estou dando graças a Deus porque hoje eu tenho visto na sala, hoje que eu digo assim, talvez de uns 10 para 11 anos para cá é onde eu estou dando aula de teologia, tá? Então, uns 11 anos para cá, eu tenho me envolvido no ensino teológico mesmo, né? Sala de teologia como professor. Como aluno já tenho aí seus 17 anos que eu estudo teologia, mas ensino teologia uns 11 anos para cá. Eu tenho visto muito pastores, obreiros, né? Pastores que já são pastores de 20 anos de ministério, dirigem igreja há tempo, têm entrado em sala de teologia. Louvado seja Deus, antes tarde do que nunca, não é? Um exemplo, né? Um evangelista, nesse ano diácono, acho que o Jefferson também, pastores aqui, o pastor Ari, né? Gente experiente, não só na questão do ministério, mas aí já tem umas 2 décadas a mais do que eu de vida, então experiência de vida, mas tem se aberto o coração nessa humildade e esse desejo, mas muitos e a maioria não são assim. Agora, quantos erros cometeram ao longo do ministério até chegarem na sala de aula? Glória a Deus que chegaram, glória a Deus que estão vindo, né? Ou quem dera que todos viessem, né? Reconhecessem, não, eu sou obreiro, sou pastor, prego, ensino e tal, mas agora eu reconheço que eu preciso de um preparo melhor teológico. Louvado seja Deus, mas a gente está, na verdade, laborando em erro, irmão. Não é para ser assim, está errado isso. Você tem que pegar a pessoa que tem chamado ministerial, prepará-la primeiro. Minimamente, a gente sabe que tem coisa que é no caminho, experiência se adquire na estrada mesmo, né? No dia a dia, no lidar com as pessoas, situações da vida, tem coisa que não é na sala de aula que você vai aprender, é na vida mesmo, experiência adquirida mesmo, no dia a dia e tal, experiência com Deus, situações, que isso a gente não aprende aqui é uma teoria, aqui a gente dá as ferramentas, mas é no manusear das ferramentas que a gente vai se desenvolvendo aí, amadurecendo e tal, e aperfeiçoando. Mas pegar esse obreiro então e prepará-lo minimamente na questão teológica, para que ele tenha as noções básicas. O que diz 2 a Timóteo 2:15, que a gente tenta repetir aqui em um coro só? Não, eu quero saber primeiro o que diz isso aqui, depois pergunte. O que diz? Aquele versículo lá, Jesus eterno, vocês não... não. Eu vou me embora. Não, vamos lá, no contar de 3 aqui, não é possível. Calma, meu povo, que agonia é essa? Não é assim que eu ensinei para vocês, que tem que citar a Bíblia, nessa correria, nesse avexamento, respeitando pontos e vírgulas, respirando as vírgulas, inclusive, não é? Então vamos lá, 1, 2, 3, procura. Apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Amém. Olha só, amado, eu já expliquei isso aqui, mas vou trazer de novo essa explicação, essa breve explicação. Alguns entendem
que o obreiro, então, ele tem que ser preparado, ele tem que se preparar, né? Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro. Olha, o obreiro tem que se preparar. Não, não é isso que Paulo está falando nesse texto. Paulo está pegando o obreiro como já sendo um exemplo, uma pessoa já preparada. Ele é o modelo. E Paulo está falando, então, olha, procura apresentar-te a Deus aprovado como um obreiro. Então o obreiro aqui já é uma pessoa de exemplo, já é uma pessoa a ser seguida, já é uma pessoa que tem uma referência aqui para essa pessoa que deve manusear bem a palavra da verdade, porque o obreiro já faz isso, já deve fazer isso. E ele é obreiro justamente porque já demonstrou isso. Não é o que diz o texto bíblico em 1 a Timóteo capítulo 3, são as duas cartas pastorais de Paulo a Timóteo, né? Primeiro, olha, quer ser obreiro? Deseja ser obreiro? Excelente, coisa deseja, coisa boa. Há pessoas, todo cristão deseja ser obreiro, coisa boa. Mas, convém, entretanto, outro sim, porém, aí vem uma lista de exigências. Entre elas está apto para ensinar. Não é o que diz o texto lá, irmãos? Mas o que a gente faz? Porque a pessoa é gente boa, é esforçada, é de oração, tem bom testemunho, tem bom caráter, tem que ter tudo isso mesmo. Mas além disso, tem que ser uma pessoa que não pode ser novo convertido, para não cair na tentação do orgulho, né? Tentação do diabo lá, neófito, não pode ser novo convertido. Não pode ser uma pessoa que não tenha minimamente uma autoridade dentro da sua própria casa, não pode ser essa pessoa. Não pode ser uma pessoa que ama o dinheiro, não pode ser uma pessoa que não tem o fruto do Espírito na vida, a temperança, o controle de si mesmo, a pessoa que não é benigna, que não é bondosa, que não tem alegria nas coisas de Deus, que não é uma pessoa pacífica, que não é uma pessoa temperante, que não é uma pessoa fidedigna, que anda com fidelidade na sua vida em si. Não pode. Vocês percebem, amados, como que a Bíblia é enorme. Enorme. Alguém perguntou para mim assim, André, é possível ser essa pessoa exatamente assim? Exatamente não. Mas pessoas que têm essas características, onde as outras olham para ela e não tem nada que essa pessoa seja desabonada para tê-la como uma pessoa referência. Porque uma pessoa referência é uma pessoa que a gente percebe essas características no seu caráter, essa pessoa que ela de fato sabe, irmãos, por que ela crê naquilo que ela professa. A pessoa que conhece o texto bíblico, que corta bem o texto bíblico, né? Apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem que se vergonhar, mas que maneja. Manejar aqui, a palavra original, inclusive, tem um sentido de você fazer uma cisão de perito, de cirurgião. Você cortar bem. Então, aquele que corta bem, corta certo, vai lá mesmo no corte da carne, não erra, tá certo? Não mistura picanha com maminha. Ele corta certinho. Ele vai lá cirurgicamente no texto bíblico e corta ele como deve ser cortado. Não mutila o texto bíblico. Não deixa mais no texto bíblico. Aquele que maneja bem a palavra da verdade. Né? Então o obreiro tem que ser essa pessoa. Não estou falando que todo obreiro tem que ser mestre, mas ele tem que ser apto para ensinar. Apto para ensinar. Gente controlada. Segundo a Timóteo 2:24, por exemplo, Paulo vai dizer que ao servo do Senhor não convém contender. Antes, ser manso. Apto para ensinar. Não contendeiro. Que é para ver se os outros que estão resistindo à verdade se convertam. Então, gente que ensina. Irmão, você já viu obreiro que ele pede a linha quando ele é contrariado? Fica nervoso? Já. O que está faltando nessa pessoa? Está faltando o quê? O fruto do Espírito, o aspecto lá da mansidão, do controle de si mesmo. E é o que Paulo vai dizer, tem que ser manso, apto para ensinar. Então a gente já percebe, opa, tem alguma coisa aqui faltando nesse obreiro que é grave, irmãos. Tem coisas que são graves, são inadmissíveis para um obreiro. Para outro discípulo de Jesus que não seja obreiro, a gente tolera, mas não aceita. A gente compreende, mas não se conforma. Isso aqui está na caminhada, está se aperfeiçoando e tal. Mas o obreiro é inadmissível. Exige-se a mesma coisa de todo discípulo de Jesus. Mas do obreiro existe em uma dimensão, em um grau, em uma proporção maior. Tá certo, irmão? Estão compreendendo? A senhora queria fazer alguma pergunta? Esqueceu. Esqueci. Então a minha estratégia é essa. Eu tinha uma pergunta, mas pode... Pastor, você tá dando sacanagem. Era uma pergunta.